Caros amigos internautas, você que é nosso telespectador da Rede Livre News. No programa de hoje, de volta ao intervalo, nós temos uma entrevista simplesmente imperdível. Nós vamos conversar com a doutora especialista em Direito Previdenciário, a doutora Luana Cavalcante. Ela vai abordar vários aspectos da Previdência Social num país que passa por um processo de envelhecimento devido a dois fatores, a diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Mais de 35 milhões de brasileiros precisam serem assistidos pelo Estado. E para falar sobre isso e outros aspectos, queremos recepcioná-la, saudá-la. Muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios, doutora Luana. Eu que agradeço, Silvio, o espaço e o convite para tratar de um assunto tão relevante para a sociedade. Um assunto que demanda uma maior conscientização, além de informação, conscientização da população, né, de seus direitos e como já se preparar para esse momento que muitos de nós haveremos de passar. É verdade. Quando a gente trata de previdência, muitas pessoas acreditam que se trata apenas de benefícios do governo, mas é importante nós ressaltarmos aqui o caráter contributivo, principalmente de benefícios como aposentadorias, mas não apenas as aposentadorias, porque as pessoas quando tratam de previdência apenas lembram de benefícios programáveis, mas a gente não se programa para adoecer, a gente não se programa para a morte, e a Previdência, ela abrange esses benefícios não programáveis, que é justamente auxílio-doença, a maternidade. Isso é no momento que mais precisa da vida que as pessoas se deparam que não contribuíram o suficiente para alcançar esses direitos. Então, se tratando de Previdência, se não contribui, não tem direito a benefício, né? Você precisa ter a qualidade de segurado, precisa ter a carência, que é o tempo suficiente de contribuição para que esses benefícios sejam alcançados. E previdência não é sinônimo de gasto, não é apenas isso, mas de proteção social, não é, doutora? Exatamente. Eu digo que é um investimento. Sendo bem sincera, a gente sabe que o INSS ele enfrenta uma série de dificuldades hoje, o que desestimula muitas pessoas a fazerem suas contribuições, mas a gente não pode esquecer que a Previdência Social ela é sempre um direito. E você não pode ficar desamparado, porque muitas vezes você se depara com análises de indeferimentos, demora devido à falta de servidores suficientes para fazer análise desse processo. Por outro lado, se você se apega a esses requisitos e deixa de contribuir, lá na frente é você que vai ficar sem o seu benefício. Você que vai ficar desamparado, na verdade, né? Aí isso nos leva a buscar essa qualidade de segurado, não é? Quais os requisitos para que o cidadão possa ter esses direitos? O requisito hoje maior, principalmente quem chega ao meu escritório hoje, não sai sem a orientação de contribuir. Se ele não contribui, que ele volte a contribuir. Quando o segurado ele volta a contribuir, ele passa a ter a qualidade de segurado. E se ele não contribui, ele não tem essa qualidade de segurado. Então, cada benefício, ele exige uma quantidade de carência para que a pessoa possa alcançar. Por exemplo, hoje o benefício do auxílio-doença, você tem que ter no mínimo 1 ano de contribuição. Se você interrompe essa contribuição para você retomar a qualidade de segurado, você tem que fazer no mínimo 6 contribuições para retomar a sua qualidade. Mas temos um aspecto muito importante, inclusive recente, que foi uma decisão do STF para as mulheres, foi uma grande vitória no direito das mulheres, um resgate social a esse direito, se tratando de salário auxílio maternidade, que hoje, para a mulher ter direito ao auxílio maternidade, basta apenas uma única contribuição anterior ao parto, igualando aí as mulheres que estão fora do mercado de trabalho, que é aquela contribuinte individual, a facultativa, a famosa dona de casa, né, que se deparava com o momento parto e não estava abrangida pela Seguridade Social. Então, hoje, com apenas uma contribuição, essa mulher passa a ter o direito ao recebimento do auxílio maternidade. Doutora Luana, nós temos acompanhado há muitas pessoas que sobrevivem, né, e usam, por exemplo, a motocicleta, né, fazem Uber, e muitas pessoas, infelizmente, dado um afrouxamento das leis de trânsito e também, talvez, aí todo um conjunto de fatores, né, bebidas alcoólicas e tudo mais, e as pessoas acabam
se envolvendo em acidentes. E você está ganhando a vida e, de repente, tem um acidente de moto. O que fazer se essa pessoa não tem essa informação para buscar ainda algum direito da Previdência? A principal informação é que se você trabalha para você, né, você procure sair da informalidade. Existem categorias que você pode se enquadrar para contribuir, que é a categoria do MEI, que é o microempreendedor individual. Você pode contribuir como contribuinte individual e como autônomo. O que vai diferenciar são as alíquotas de contribuição. Sim. Então, você vai enquadrar o valor que você tem disponível para contribuir de acordo com aquilo que está dentro da sua realidade. Mas o fator-chave é, se você não contribui hoje, volte a contribuir, para que no momento de imprevisto, você não se encontre sem o seu benefício. E como fazer para contribuir? Você pode procurar uma agência do INSS ou um advogado especialista, que ele vai lhe dar a melhor orientação para que você possa contribuir na categoria correta. Inclusive, aproveitando aqui o gancho, Silvio, o auxílio-doença, ele é um benefício bastante conhecido, né? Ele lhe ampara na doença, já o próprio nome, por si só, revela a sua natureza. Mas nós temos um outro benefício pouco conhecido, que se chama auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele é justamente para aquelas pessoas que sofreram algum acidente, seja ele de qualquer natureza, ou doméstica, ou do trabalho, mas que porventura ficaram com alguma sequela. Ou seja, você pode retornar ao mercado de trabalho, inclusive na qualidade de empregado, e ter direito a receber um benefício do INSS até a sua aposentadoria. E esse benefício, ele equivale a 50% da sua remuneração no momento do acidente. Exemplificando, para aquelas pessoas que sofreram um acidente de moto, por exemplo, colocaram pinos e ela teve uma redução na sua capacidade na perna. Então, ela pode voltar ao mercado de trabalho, mas ela teve a sua capacidade laborativa reduzida. Então, como uma forma de compensar e incentivar que esse trabalhador volte para o mercado de trabalho, o INSS diz, não, agora eu não vou lhe pagar o auxílio-doença, vou lhe pagar o auxílio-acidente. Ou seja, você volta a trabalhar com um benefício que corresponde a 50% da sua remuneração e pode ficar com ele até a sua aposentadoria. Doutora, nos diferencia a aposentadoria programável? As regras de transição mudam ou estão aí a mudar? Tivemos a reforma da Previdência. De que maneira isso pode ser mais entendível pelo nosso internauta, nosso telespectador? A reforma de 2019 ela trouxe significativas alterações na Previdência Social. Anterior à reforma, existiam duas modalidades de aposentadoria, que era a aposentadoria por idade, 60 anos mulher, 65 anos homem e 180 contribuições. Para além disso, também existia a aposentadoria por contribuição, que a mulher exigia apenas 30 anos de contribuição e o homem 35 anos. Após a reforma, a idade da mulher alterou. Hoje a mulher só se aposenta com 62 anos e 15 anos de contribuição e homem 65, 15 anos de contribuição. No entanto, aquela aposentadoria por contribuição que nós tínhamos antes da reforma, que existia apenas tempo de contribuição, depois da reforma ela passou a exigir também idade mínima. Então, após a reforma, existe uma série de regras de transição que hoje a gente tem que analisar individualmente cada caso, porque vai depender do seu tempo contributivo e do seu tempo de contribuição. Algo que tem ajudado bastante para a gente antecipar esse tempo de espera de aposentadoria, porque, na verdade, depois da reforma, a intenção é que restem apenas as aposentadorias por idade. Então, uma forma que nós temos hoje de abreviar esse tempo de espera para aposentadoria é o tempo especial. São aquelas pessoas que trabalham com ruído, trabalham com algum agente insalubre, perigoso. Porque para cada ano de atividade comum, a gente consegue transformar, de atividade especial, a gente consegue transformar ele em tempo comum, fazendo com que a pessoa ganhe mais tempo de contribuição e se encaixe nas regras de transição. Doutor, nós temos registro de pessoas, de famílias, não é? Que após uma análise criteriosa, um laudo médico, não é? Há muitas crianças com autismo hoje, não é? Uma incidência, e também famílias que se mobilizam em grupos para reivindicar benefícios. Quais os benefícios
que a família pode buscar o BCP? Me explica essas regras de forma a melhor orientarmos. Para eu entregar essa diferenciação de benefício assistencial e aposentadoria, é importante a gente abrir um parêntese aqui. Sim. Existe uma modalidade de segurado na Previdência que se chama segurado especial. Hoje, ele é o único que ele não precisa contribuir. E segurado especial, quem titula é a própria lei. E ele é especial por quê? Porque ele não precisa contribuir, porque ele está em condições de trabalho diferentes. Então, aí se enquadra pescador artesanal, se enquadra o próprio agricultor. E por que é importante abrir esse parêntese? Porque a aposentadoria é diferente de benefício assistencial. Sim. O benefício assistencial, ele é aquele conhecido pelo LOAS, né? Pela Lei Orgânica da Assistência Social. Esse também é de caráter não contributivo, só que ele é destinado a famílias de baixa renda. Idosos de baixa renda, acima de 65 anos, ou pessoas com deficiência. É muito comum a gente ver crianças com deficiência e a pessoa diz assim, olha, fulano é aposentado. Não, fulano ele não é aposentado. Por quê? A aposentadoria, exceto o segurado especial, ela é de natureza contributiva. Sim. Então, se você nunca contribuiu, você não vai se aposentar. Você vai receber um benefício assistencial do governo que, para você ter direito, você precisa se enquadrar em critérios objetivos e específicos, que é a renda, a condição de deficiência ou idoso, homem e mulher, tanto faz, acima de 65 anos. Isso sempre submetido a uma avaliação técnica. A uma avaliação de perícia médica, quando se trata de deficiência, e a uma avaliação social. E no caso do idoso, a perícia social, que vai avaliar ali a condição dele de baixa renda. Mas aí nós temos um problema, porque o Estado brasileiro muitas vezes não tem assim, nem profissionais disponíveis para acelerar essa demanda de uma inspeção, de um parecer técnico. E temos aí muitos que pleiteiam na justiça benefícios, mas ficam à espera de uma perícia, não é, doutora? Como é que você analisa isso? Por isso que é importante você ser assistido por alguém que tenha um conhecimento técnico que possa lhe auxiliar no pedido desses benefícios. Porque hoje nós nos deparamos com muitas negativas indevidas do INSS. Justamente o que você falou, não existem peritos suficientes, às vezes as pessoas demoram 1 ano por falta de orientação para poder marcar sua perícia social, sua avaliação social. Então, quando você está assistido por um profissional técnico, você tem um melhor direcionamento para que você alcance com maior brevidade esse benefício. É possível, então, ter essa expectativa de que, em alguma falha do Estado, a Justiça, não é, ela venha suprir essa necessidade e atender a esse assegurado ou essa pessoa que busca o benefício. Até qual a instância, até onde dá para o cidadão esperar pela uma decisão do Estado? Porque muitas vezes você tem ali pessoas que estão em uma condição de saúde, inclusive, e quem tem problema de saúde, não dá para esperar 1 ano, 2 anos, né? Então aí tem os recursos de liminares. Como é que se faz isso? A primeira instância, quando se trata de benefício do INSS, é o próprio INSS. Nós só podemos levar um processo para a Justiça quando ele já tem um indeferimento. Ou em casos de demora de análise, né, que nós temos um remédio constitucional que é o mandado de segurança, que você consegue impetrar através de um advogado, para quando o seu benefício ele não é apreciado em tempo hábil, que é o tempo regulado pela lei, aposentadorias 45 dias para o INSS analisar, e muitas vezes não, a grande maioria das vezes esse prazo ele não é obedecido. E outros benefícios como auxílio-doença, o próprio benefício assistencial. Então, quando o INSS ele não analisa em tempo hábil, mesmo sem um indeferimento, nós podemos acionar a Justiça para que o INSS analise o seu pedido e que você tenha mais rapidamente o seu benefício para ir atender as suas necessidades, a necessidade da sua família naquele momento. Você fala de necessidade, isso nos remete ao critério econômico. Tem famílias que não vão usufruir desses benefícios em razão de que na própria família há outros que já gozam desses direitos, é assim?
Muito importante esse aspecto que você mencionou, Silvio, porque hoje, para ter direito ao benefício assistencial, a per capita ela é de 1/4 do salário mínimo. Isso significa dizer que numa família de 4 pessoas, a renda familiar ela deve corresponder a 1/4 desse valor. Hoje, na Justiça, nós conseguimos flexibilizar essa questão da renda em razão de aspectos com gastos como fraldas, medicamentos. Então, a gente, na Justiça, consegue essa flexibilização da renda. Por isso é importante você estar assistido por uma orientação técnica, porque no INSS ele vai negar o seu benefício se você tiver uma renda superior a essa. Mas com a orientação correta, indo até a Justiça e mostrando os critérios e a realidade daquela família, nós conseguimos flexibilizar. E outro mito que se tem bastante é que não pode haver o recebimento de BPC-LOAS em uma única residência, em um único grupo familiar. Isso é mito. Você pode ter numa residência 2 deficientes, inclusive eu tenho ações desse tipo, uma mãe que nos procurou, que tinham 2 filhos que eram autistas, que são autistas, 2 gêmeos, e nós conseguimos para aquela família 2 BPC no mesmo grupo familiar, na mesma casa, do mesmo modo que pode-se ter um idoso e um deficiente. Aposentado e um ente, né? Ou até um idoso com BPC, BPC. E uma criança ou um adulto deficiente. Essa questão da aposentadoria que você mencionou é interessante também, que em um grupo familiar, onde se você tenha um idoso recebendo até um salário mínimo, essa renda ela não é computada. Então, essa renda ela é descartada e poucos sabem desse direito. Então, você pode ter um idoso que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e uma pessoa recebendo BPC sem problema nenhum. Doutora Luana, nós já nos encaminhamos para o final da nossa entrevista, mas sempre ocorre de que o idoso, né, às vezes a pessoa tem até dificuldade, né, de locomoção, comorbidade, e o INSS exige a prova de vida, não é? E muitas vezes isso cria um problema para a família. Esse deslocamento, até que ponto esse aspecto da Previdência é importante as pessoas ficarem atentas? Para não ter o seu benefício suspenso, é importante você ficar atento ao calendário, que é bastante divulgado, para que haja a sua prova de vida. Hoje em dia, tem se flexibilizado bastante essa questão da prova de vida. De que forma? Você pode fazer a prova de vida na sua própria instituição bancária, onde você recebe o benefício, ou pelo próprio aplicativo do gov.br. Então, sempre que está próximo a esse calendário, a esse cronograma de prova de vida, o governo ele divulga em meios de comunicação formas que estão cada vez mais acessíveis, pensando justamente nesse público, que tem essa dificuldade de locomoção e que tem sido a maioria, grande parte, os beneficiários. Nós queremos agradecer a doutora pela sua experiência, né, na advocacia previdenciária. As informações tão pertinentes. Queria que você ficasse à vontade para suas considerações finais, algo que você deseja acrescentar, e os meios de contato para que as pessoas possam buscar aí a orientação jurídica de que precisam. Eu que agradeço, Silvio, o contato, me coloco sempre à disposição, que vocês precisarem esclarecer assuntos como a Previdência. A mensagem que eu quero deixar aqui para todos que nos assistem é que contribua, não fique sem a proteção social da Previdência Social, porque cada vez mais você vai ficar vulnerável ao benefício do governo, que como a gente viu aqui, tem critérios bastante duros e já estabelecidos. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é a consciência que as pessoas façam parte da Seguridade Social para que garantam seus direitos. Mais dúvidas, vocês podem esclarecer no nosso Instagram, BCG Advocacia, vocês podem nos seguir no Instagram, ou Luana Cavalcante, ADV, a minha rede social. Ok, doutora Luana Cavalcante, muito obrigado pelas suas informações. E essa será uma das entrevistas que haveremos de convidado para estar aqui com a gente tratando desse assunto tão pertinente. Segue a nossa programação. Muito obrigado, doutora, e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até mais, pessoal.